Irmãos, celebrai com júbilo ao Senhor. É nosso dever termos atitudes de adoração, de gratidão e de louvor. Eu estava lendo esse salmo, eu encontrei 5 verbos aqui que falou ao meu coração. O primeiro verbo está no verso 1, celebrai. O segundo verbo está no verso 2, servir. O terceiro verbo está no verso 3, sabei. O quarto verbo está no verso 4, entrai. E o quinto verbo está também no verso 4, bendizei. Celebrai, servir, sabei, entrai, bendizei. Tudo isso é muito útil e nós fazemos como quem tem total ciência de quem é Deus e daquilo o que Ele já fez, faz e irá fazer em nosso favor. Deus é fiel. O título da nossa campanha é: porventura poderá Deus nos preparar uma mesa no deserto? Aquele povo de Israel provocou Deus no deserto. E Asaf está fazendo menção exatamente disso, lá no Salmo 78. O que pode nos causar muitas tristezas em percebermos como pode o homem não dar credibilidade à divindade a tal ponto de murmurar de maneira audaciosa, porque, amados, muitas vezes nós erramos, nós pecamos, nós transgredimos em relação a Deus. Só o que não pode faltar em nós é temor em relação ao poder de Deus. E Paulo foi muito feliz em declarar lá em Efésios 3:20 que Deus é poderoso para fazer muito mais além daquilo que nós pedimos ou pensamos, e inclusive tratar conosco de uma maneira que nós nem imaginamos, mas tudo decorrente daquilo que nós fazemos ou semeamos. E, amados, o que nós estamos vivenciando agora é reflexo daquilo que nós já fizemos. Então, é muito sensato da nossa parte termos a motivação de a cada dia melhorarmos no sentido de fazermos as coisas certas, a fim de que recebamos como consequência das nossas atitudes, dos nossos posicionamentos, das nossas falas, das nossas motivações, recebemos aquilo que vem verdadeiramente para nos abençoar. E o salmista aqui, ele em 5 verbos, na verdade, ele nos dá 5 conselhos que são muito importantes, que são muito pertinentes. Em primeiro lugar, celebrar com júbilo ao Senhor. Celebrar, cantar, louvar, entoar cânticos de agradecimento. Isso pode
pode ser até mesmo mediante as dificuldades. A alegria do Senhor é a nossa força. E a alegria do crente não se encontra em coisas, em realizações, nos negócios desta vida. A alegria do crente é proveniente de quem ele é em Deus e de quem Deus é nele. Essa tem que ser a nossa alegria. É saber que mesmo que tudo pareça contrário, nele nós estamos plenamente seguros. Nele nós temos a plena libertação. Nele a nossa salvação está garantida. Nele, mesmo que não tenhamos uma casa aqui na terra, nós temos um lugar garantido no céu, uma casa preparada pelo nosso próprio Senhor Jesus. Tudo isso é motivo de celebração. Nós podemos celebrar a sua graça, nós podemos celebrar a sua misericórdia, nós podemos celebrar porque Ele nos tirou de um charco de lodo, pôs os nossos pés sobre uma rocha e firmou os nossos passos. E tudo isso é proveniente dele, algo que Ele fez, sem nós colaborarmos de maneira alguma, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Dele é o querer e dele é o efetuar. Eu jamais imaginaria que um dia estaria à frente de uma igreja evangélica pregando a palavra, antes de eu ter um encontro com a palavra, como eu tive. Nós temos os nossos projetos, mas aquilo que Deus tem para nós é o que vai prevalecer. E se Ele nos escolheu para um propósito, esse propósito tem que nos sustentar e nos manter em pé. As pessoas podem estar em trevas. Eu até estava lendo algo em relação a um cantor que faleceu na terça-feira, se não me engano. Um cantor secular chamado Ozzy Osbourne. Não sei se alguém aqui já ouviu falar. Vocalista de uma banda chamada Black Sabbath. O que significa Black Sabbath? Sábado Negro. Todos nós sabemos que Deus, Ele sempre gostou do sábado, não é verdade? Inclusive no Antigo Testamento Ele instituiu o sábado como um dia de descanso do povo. E quantos impasses aconteceram entre Israel e até mesmo Jesus, devido ao sábado, por o sábado ser um dia especial. Mas, entretanto, o sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado. Isso Jesus deixou muito bem claro. Tá? Mas, em desrespeito, você pegar e colocar um nome de uma banda de heavy metal ou de rock pesado, assim, Sábado Negro, Black Sabbath. E o vocalista desta banda, chamado Ozzy Osbourne, ele foi considerado como o príncipe das trevas. Ele era denominado príncipe das trevas. E assim, gente, uma banda extremamente satânica, vamos dizer assim, diretamente, né? Porque tem muitos que não acreditam nisso. Tem gente que acha que tudo isso é fantasia. Mas eu estive lá nesse meio, então eu sei mais ou menos como que funciona a coisa, no sentido aí diabólico, de satanismo, de coisas místicas, de coisas ocultas. Tudo isso, amados, é muito pertinente, tudo isso é muito real. Eu estive nesse mundo, eu saí desse mundo, certo? Mas eu li uma matéria que esse cantor, amados, antes
dele morrer, ele teve um encontro com Jesus Cristo. E isso, amados, eu achei surpreendente. Inclusive, eu estava vendo uma foto dele, ele até com uma cruz. E eu prestei bastante atenção na cruz, porque os satanistas, eles usam a cruz de ponta cabeça. Não sei se vocês tinham conhecimento disso. É uma cruz de ponta cabeça, aqui a parte horizontal para baixo. Os cristãos, nós não adotamos a cruz, certo? Os católicos adotam um crucifixo, onde tem Jesus lá crucificado. Nós cristãos, nós não adotamos. Quer dizer, tem igrejas evangélicas que usam o sinal da cruz. A quadrangular usa o sinal da cruz. O Presbiteriano do Brasil usa o sinal da cruz. Nós, como igreja presbiteriana renovada, talvez em algumas outras igrejas você se depare até com a cruz. Nós não temos aqui, pelo menos, nós não temos esse costume de usarmos a cruz, mas a cruz vazia, certo? Só que a cruz, ela tem um pau vertical e outro horizontal, e o horizontal está na parte de cima. Os satanistas usam a parte horizontal de baixo, certo? Que é o contrário de Deus, que é Satanás. Então, assim, ele estava com uma cruz simbolizando realmente o cristianismo. E isso, amados, Deus pode fazer. Deus pode salvar qualquer um que queira e que se arrependa, como aquele que foi crucificado lá de Jesus, certo? Que no último minuto de vida declarou assim: Senhor, lembra-te de mim quando vier o teu reino. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Olha que palavra maravilhosa de Jesus, aquele homem. Então a graça de Deus, amados, ela está para quem quiser e quem aceitar. Só que o homem muitas vezes endurece o coração para as coisas de Deus. E isso não é bom. Mas nós, quando nos inclinamos a Deus, no sentido de termos um relacionamento com Ele, assumirmos um compromisso real com Ele, como isso nos abençoa. E eu estou falando aqui com crentes que já tiveram várias experiências com o Senhor e que podem celebrar com júbilo a Ele nesta noite, bendizendo, glorificando e exaltando o seu santo nome, em agradecimento por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele já fez e por tudo que Ele vai fazer ainda, porque é Ele quem toma as nossas pelejas. Operando o Senhor, quem impedirás? É Ele quem nos dá toda a provisão, proteção e salvação. Pode esse Deus nos preparar uma mesa no deserto? Sim, pode preparar uma mesa no deserto. Como naquele filme que passava lá, óbvio que Ele pode nos preparar uma mesa no deserto. Segundo ponto, devemos servir a Ele com alegria. Servir ao Senhor com alegria. E entrar diante dEle com cânticos. Amados, tudo isso diz respeito a uma vida devocional. Tudo isso diz respeito a uma vida congregacional. Tudo isso diz respeito a priorizar, estar na presença de Deus. Não importando se está chovendo, não importando se está frio, não importando os problemas, não importando o cansaço, não importando as nebulas, as preocupações, os dilemas. O que eu tenho ou preciso ter é um compromisso real com Deus, e que seja motivado pelo meu coração, e que eu faça isso da melhor maneira possível. Servir ao Senhor com alegria.
aquilo que Paulo falou lá em 2 aos Coríntios. Deus ama aquele que dá com alegria. E não é questão só de oferta, porque Paulo ali está tratando de oferta, certo? E ele estava lidando ali com uma igreja que era uma igreja detentora de irmãos abonados, abastados, ricos, mas que tinham dificuldade de ofertar, certo? Então, por isso, Paulo enviou Tito lá para fazer um seminário com eles, e se tratando exatamente dessa questão, para que eles pudessem perceber a quantia que é saudável uma pessoa ter generosidade no seu coração, e como isso faz diferença diante de Deus. Deus ama aquele que dá com alegria. Deus ama. Já parou para pensar na intensidade disso? E por que Deus ama quem dá com alegria? Porque Deus é generoso. Deus nos deu o seu melhor, amados, sem nós merecermos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nossa querida ali vai fazer um trabalho baseado nesse texto. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. O que envolve aqui, amados? Envolve amor, envolve generosidade, envolve empatia, envolve graça, envolve misericórdia, envolve tudo que nós precisamos e não merecemos. Nós merecemos o amor de Deus depois do pecado? Nós merecemos a graça de Deus depois do pecado? Nós merecemos a misericórdia de Deus, porque as misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos. Novas são a cada manhã, grande é a fidelidade do Senhor. Disse o profeta Jeremias. Isso nós merecemos, porque na verdade não merecemos absolutamente nada. Então Deus nos poupa por quem Ele é, porque Ele sabe quem nós somos. Ele conhece a nossa escritura, lembra-se de que nós somos pó, e ainda bem que a sua ira dura somente um instante. Porque se fosse uma ira duradoura, com certeza eu já não estaria aqui. Talvez nem você. Então Deus, Ele nos trata por quem Ele é, não por quem nós somos. É claro que condutas da nossa parte, sementes que nós plantamos, fazem muita diferença. Paulo tratou isso lá em Gálatas, capítulo 6. Mas assim, amados, servir ao Senhor tem que ser da melhor maneira possível. Não é nada forçado. O profeta Zacarias falou que não é nem por força nem por violência. Se for para fazer, faça bem feito. O que o salmista está dizendo aqui? Servir ao Senhor com alegria. Alguém já trabalhou para você e fez assim, com a carne enfesada? Já teve uma experiência assim? Ou você trabalhar de mau humor? E alguém perceber que você não estava fazendo com alegria? Se eu for varrer a casa para minha esposa, tem que ser com alegria. E ela, com alegria, tem que colocar também uma medalha no meu pescoço. Servir com alegria. E tudo que se remete a isso, no serviço, tem que ser, amados,
de maneira voluntária, liberal, generosa, com amor, com dedicação, porque assim é o reino. Assim é o reino. Jesus veio. Essa campada, eu tenho que servir essa campada. Esses incrédulos. Imagine Jesus não servindo com alegria. O que seria de nós? Agora é mais do que justo nós servimos com alegria, com devoção, com máximo empenho e esforço, para estarmos na sua presença e adentrarmos diante dele, porque ele é a porta e a porta está aberta. E é pela benignidade de Deus que a porta está aberta. Não é porque, amados, nós somos dignos de entrarmos, é porque ele abriu essa porta, nos convidou para entrar. Isso é um privilégio para nós, isso é uma honra para nós. Quando nós encontramos uma porta aberta, onde está sendo ministrada a palavra do Deus de Israel, entremos e sejamos ministrados e aceitemos tudo que está sendo dito e falado, que vem proveniente do coração de bondade daquele que realmente está pensando no nosso bem, está pensando na nossa eternidade, está pensando em nos beneficiar em todo o tempo. E eu tomo posse daquilo que vem do trono da graça para a minha vida. Tome posse daquilo que vem do trono da graça para a sua vida. Aleluia. Sabei que o Senhor é bom. Aleluia. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele que nos fez. Olha que lindo esse salmo. E não nós, a nós mesmos, somos povo seu e ovelhas do seu pasto. Quem louva ao Senhor por ser ovelha deste aprisco maravilhoso, tendo Jesus como bom pastor, aquele que dá a própria vida por suas ovelhas. O pastor homem é falho. O pastor homem é limitado. O pastor homem tem muitos defeitos. Eu vou sair da terceira presbiteriana de Nevada porque eu não gostei do pastor. Eu vou lá na esquina do pastor Delcio. Eu vou lá no outro pastor. Eu vou lá no pastor do Brasil para Cristo, porque o pastor lá é bom. Eu vou lá no pastor Nelson, eu vou lá no pastor Grande Mistério Revelation, eu vou lá no pastor Profeta. Você vai lá e dali uns tempos você já vai enxergar um defeitinho, uma limitaçãozinha. Que amados, que homem é perfeito. Eu andei 10 anos com o meu pastor, saudoso pastor Orlando Lourenço. Gente, e olha, eu amava ele, amo ele, porque o amor é de Deus, o amor é eterno. Deus é amor. Para sempre me lembrarei dele com boas lembranças, mas ele não foi um homem perfeito. Teve muitas vezes que eu fiquei desapontado com ele, mas nem por isso. Gente, nem por isso eu desabonei, nem por isso me levantei contra. O Victor era pequeno, e o Victor, gente, ele tinha umas manias na igreja, sabe? Bem diferente do que ele é hoje, né? Mal encaradão. E teve um dia, gente, que ele estava assim tão serelepe na igreja, e o pastor Orlando chamou a atenção dele assim publicamente. Não é verdade, vocês? E ali eu fiquei assim meio desapontado. Mas se ele fez isso,
no seu coração lhe deu o direito de fazer isso. E nem por isso eu saí da igreja. Vou sair da igreja porque chamou a atenção meu filho. Que ninguém faz. Só eu tenho direito de chamar a atenção. Não tem gente assim. Pega um ossinho e faz um ensopado e compartilha com a vizinhança. E manda fazer fila. Você não vai acreditar, aquele pastor lá chamou a atenção do meu filho. Pelo amor de Deus, gente. Conhece alguém assim? Não, você conhece alguém assim? Conhece, irmã Josi, alguém assim? Que faz uma vírgula no texto, com contextos, faz uma saga, faz uma série da Netflix, por causa de um ponto de vírgula. Pelo amor de Deus, isso não é fácil. Né? Você não tem homem perfeito. Tem alguém aqui, algum santo no nosso meio, que pode dizer assim: eu conheço alguém perfeito? Letícia, eu sou perfeito? Balançou a cabeça dizendo que não. Hoje ela aproveitou a oportunidade. É claro que uma bênção na legalidade a ela, né? É óbvio. Né? Regozijou aí, né, querida? Glórias. Mas não tem, gente. É claro que tem os vaidosos narcisistas. Tenho falado lá no seminário, né? Daqueles que dizem assim: eu sou tão incrível, eu sou tão sensacional, que eu sinto a presença de Deus na minha presença. Quando eu estou na minha presença, eu sinto a presença. Que coisa, né, gente? É o narciso dentro da pessoa. Né? A pessoa olha lá, né, na água e vê a sua imagem e pensa: que lindo, que maravilhoso. É o narciso. É o narciso. E o narciso é proveniente do orgulho. E o orgulho vai levar muita gente para o inferno. Porque, infelizmente, né, queridos, o diabo influencia muito as pessoas pelo orgulho. E ao invés das pessoas procurarem a humildade, porque Jesus falou assim, Jesus não falou: aprendam de mim que sou orgulhoso e altivo. E vocês têm que se posicionar sempre como os melhores. Porque vocês são imagem e semelhança de Deus, então não aceitem menos do que isso. Porventura, alguma vez Jesus pregou isso? Nunca. Jesus falou assim: que os verdadeiros conquistadores são aqueles que diminuem, para que Deus cresça. O maior profeta nascido de mulher, quem é? É João Batista. E olhamos a simplicidade de quem foi João Batista. Mas não é questão lá que João Batista estava parecendo um homem das cavernas, pregando lá no deserto, maltrapilho, né, todo desconfigurado como homem, despenteado, barba toda desgrenhada. As pessoas imaginam o João Batista e já pensam o João Batista lá, uma crava na mão, como se fosse aquele homem lá das cavernas, pregando. Não, João Batista, o que ele tinha que fazia ele grande diante de Deus era o seu coração de humildade. E ele tinha aquela mentalidade: é necessário que eu diminua e que ele cresça. E, no entanto, quando Jesus pregou assim: aprendam de mim que sou manso e humilde de coração, e assim vocês encontrarão descanso para as vossas almas. Sabe quem são os felizes? Quem são os felizes? Muitas vezes nós ficamos aí lunáticos, correndo em busca da felicidade, mas achando que a felicidade está lá no crediário das Casas Bahia, como cantaram os Mamonas Assassinos, né?
achando que a felicidade está lá naquele Porsche, que nem eu encostei meu carro do lado de um Porsche, lá no estacionamento do hotel em Londrina. Daí eu olhei o meu HB20 assim, às vezes eu olho para ele assim, que carro bonitinho, mas ele do lado de um Porsche, gente do céu, meu Pai, será que um dia eu vou ter um beijo de sangue de Jesus? Porque parece que a felicidade vai ser quando eu tiver um Porsche. Será que é isso? Não, gente, não é. Jesus falou assim, irmão José, de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e o mais importante ele perde. Aonde que está a verdadeira conquista? Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Olha, gente, as verdadeiras conquistas do homem. E olha a abrangência disso. O humilde, o que o humilde conquista? Conquista o céu. O que o manso conquista? A terra. Aprenda de mim, que sou manso e humilde. Aí vocês vão ter uma abrangência nas conquistas fora do mundo. Porque aqueles que estão confinados a esta terra e a este mundo, de há 70, 80 anos, vivendo à parte de Deus, eles estão aí correndo atrás disso tudo. O que não é errado. O homem conseguir essas coisas através do trabalho, através do esforço, através do empenho. Claro, é justo você poder ir comprando coisas melhores para o teu conforto. Oxalá, se Deus lhe der a oportunidade de melhorar de carro. Mas tem pessoas que são maldosas. Eu estou encerrando, gente. Vocês já estão começando a pensar na sopa que está lá. Eu tinha um Gol quadrado, foi meu primeiro carro. E aquele carro, o irmão José era sócio do mecânico, não saía do mecânico, era um sócio. Mas nós viajamos para cima e para baixo com ele antes. A ela entrava no carro e dormia, tão confortável que era. O Gol quadrado, parecia um liquidificador. A gente entrava lá dentro do carro e chacoalhava, que era só banana lá dentro com leite, mexendo naquele carro. Daí nós pastoreando em reserva ainda, pegava cada estrada. Nunca mais tomamos vitamina de banana e maçã com dó, daquele negócio dentro do indicador. E gente, aí eu pensei, esse carro já deu o que tinha que dar, Troquei por um Palio, dei de entrada um Palio. Peguei um Palio 2008, no Alvedinho. Peguei um Palio 2008. Passou uma semana, a gente ouviu de uma pessoa que morava assim, vizinha da igreja. Vida de pastor é vida boa, É andar de carro novo para cima e para baixo. São esses tipos de coisas que a gente ouve. São esses tipos de corações que são provenientes de homens. Mas, amados, será que isso provém de Deus? Será que isso provém de Deus? Se eu ver que alguém está progredindo e prosperando na sua vida, isso não é motivo de eu me alegrar? Será que eu não preciso torcer para isso? Para que alguém se dê bem e prospere? Agora, porque eu não tenho, eu vou desejar o mal para quem tem? Isso é proveniente do Espírito Santo? Isso é proveniente de Deus? Jamais! A palavra diz que eu tenho que rir com o que ri e chorar com o que chora. Porque Deus, Ele pode ter bênçãos para aqueles que estão prosperando, mas Deus também pode ter bênçãos maravilhosas para mim. Desde que eu tenha no meu coração, na humildade, na honestidade, no trabalho, no esforço, fazendo tudo certinho, plantando boas sementes,
servindo ao Senhor com alegria. E se Ele quiser prosperar, Ele prospera. Se Ele não quiser prosperar, eu já sou próximo com aquilo que eu tenho, porque eu sei que Ele tem crido. A Ele seja a honra, a glória e o louvor para todos sempre. Deus é fiel. Agora eu tenho que ter esse coração de dar, de doar, ter generosidade. Glória a Deus. Perguntei para a irmã, né, que doou o bolo do aniversário. Quanto quer, mano? Não é nada. Gente, isso é servir ao Senhor com alegria. Voluntariedade. É assim mais ou menos que funciona a coisa. E se a pessoa tem o coração em doar, é porque já recebeu da parte de Deus. Principalmente esse entendimento de abençoar. Como é bom a gente poder abençoar, não é verdade? A gente tem mais prazer em dar do que propriamente receber, e assim funciona. E assim funciona o reino, e é assim que Deus faz conosco. Amém, amados? Servir ao Senhor com alegria, saber, crescer na graça e no conhecimento, saber. É muito bom frequentar a igreja para ouvir a palavra de Deus, para aprender. Cada culto tem o seu valor, cada palavra tem o seu valor, cada ensinamento é muito válido aos nossos corações. E não precisa ser o catedrático falando, não precisa ser o grande teólogo falando, não precisa ser o grande mistério revelation falando, não precisa ser o profeta falando. Pode ser qualquer um, mas se eu estou disposto a ouvir o que Deus está falando, Deus vai falar através das pessoas mais simples. Deus vai falar através do analfabeto. Deus fala por meio de quem Ele quiser, porque a palavra é dele. Tudo depende do ouvido que nós ouvimos, e não da boca de quem fala. Depende onde está posto o nosso coração. E olha, amados, Charles Spurgeon, que se tornou o príncipe dos pregadores, considerado um dos maiores pregadores de todos os tempos, não tinha, amados, ninguém para fazer culto naquele dia. O pastor podia, eu acho que estava, uma situação lá que impedia o pastor de ir naquele dia para a igreja, talvez, eu não me lembro muito bem a história, vou até pesquisar sobre isso. Parece que estava muito frio e o pastor estava impossibilitado. Aí pediu para o diácono abrir a igreja e trazer ali uma palavra. E o diácono é uma pessoa muito simples, muito simples. E ele foi, gente, e fez isso. E não tinha, acho que mais 3, 4 pessoas na igreja naquele dia. E o diácono leu uma palavra e nervoso, e falou ali coisas simples. E um jovem entrou lá naquele dia, tocado pelo Espírito Santo, que tinha que entrar lá. E na palavra daquele diácono, ele se converteu ali, né? E quem era aquele jovem? Charles Spurgeon, aquele que se tornou o príncipe dos pregadores. E a obra é de Deus, a palavra é de Deus. E se nós estamos na disposição de aprendermos e crescermos, precisamos saber que tudo provém de Deus, a nível de conhecimento, de sabedoria, para nos abençoar. E devemos dar o devido valor a isso. E finalizando, que bendigamos o nosso Deus, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Nós temos plena convicção e certeza que o Senhor preparou uma mesa no deserto sim para o povo, e tem preparado o melhor para nós. E nós precisamos ter a percepção que Deus sempre tem nos dado o seu melhor,
já nos deu o seu melhor e tem cuidado de nós da melhor maneira possível. Por isso tenhamos muita gratidão nos nossos corações, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Aleluia. A Ele seja a honra, a glória, o louvor para todos sempre. Quem está nessa plena disposição de louvar o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, a Ele seja o louvor. Vamos colocar em pé, igreja. Que Deus abençoe a todos nós. Que Deus nos dê graça e entendimento para que nós, como o salmista Davi, teve muita felicidade, muita revelação em compor o Salmo 103, que é um salmo maravilhoso. E se tratando do último verbo aqui, bendizer, que está no verso 4, bendizei o seu nome, o salmista anônimo, autor do Salmo 100, ele compôs assim: bendizei o seu nome. Davi, no Salmo 103, que salmo maravilhoso. Eu vou pegar no domingo aqui, no Salmo 103, e vou falar da paternidade de Deus. É muito importante a presença de vocês. O título da minha pregação, vou até mandar nos grupos, é: você tem ausência de pai? Você tem ausência de pai? A paternidade de Deus cura. A paternidade de Deus cura. Eu vou falar dos dois tipos de crises que assolam a humanidade: crise de integridade, crise de identidade. Se você não tem crise de integridade, pode ser que você tenha crise de identidade. Eu vou tratar aqui naquela parábola do filho pródigo, onde o filho pródigo, ele pediu parte da herança, porque ele estava vencendo uma crise de integridade. Onde ele gastou o dinheiro? Nas noitadas, com as prostitutas, na imoralidade, crise de integridade. Mas o outro, que ficou dentro de casa, talvez ali no caso mais crítico, porque nós achamos que o tratamento de Deus vai ser com aqueles que estão lá nos bares, aqueles que estão nos prostíbulos, aqueles que estão ainda sem nenhum compromisso com Deus, no ateísmo, e nós ficamos aí muitas vezes condenando, mas gente, crise de identidade é uma coisa muito séria, porque aquele que, o irmão mais velho, ficou lá dentro de casa, aqueles encontros emocionais, para começar, foi o único que não se alegrou com o retorno do irmão. Olha como ele estava pesado no coração, olha como ele tinha infortúnios na sua alma, estava também vivendo crise, mesmo estando dentro de casa, mesmo trabalhando, mesmo acordando cedo, cumprindo, todos os seus ofícios, segundo ele, da melhor maneira possível, mas ali todo revoltado com o pai, nem capítulo é feito ali, enquanto que o perdulário dissipador é feito churrasco. Que tem de gente assim, que tem pessoas vivendo misérias emocionais, e eu vou tratar tudo isso domingo, sobre a paternidade de Deus. Gente, é muito importante a presença daqueles que estão também aí na internet acompanhando, que são membros da igreja, bem domingo. E, gente, olha a revelação de Davi, em relação a tudo que Deus fez e que Davi teve esse entendimento. Por que Davi bendizia o tempo todo a Deus? Olha que maravilhoso esse salmo: bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Aqui ele começa a relatar os benefícios. Ele é o que perdoa todas as tuas iniquidades, que sara todas as tuas enfermidades,
que retire a tua vida da perdição, que te coroa de benignidade e misericórdia. Que a nossa alma bendiga ao Senhor, hoje e sempre. Pois assim como o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Assim como está longe o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Quem se alegra no Senhor nessa noite. Assim como o Pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Chorando, assim, cantando.